Oi, meus amores, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito pedido no Instagram, então eu vou gravar para vocês hoje, vou mostrar para vocês como que foi a minha trajetória até hoje, até o dia de hoje, na harmonização orofacial. Vou contar para vocês tudo que eu passei de uma forma breve, mas como vocês pedem muito, tem muita curiosidade sobre isso, tem muita gente começando agora, também tem as minhas amigas, as colegas, né, de profissão que perguntam, então agora eu vou contar para vocês. Bom, eu me formei em Anápolis, na Unievangélica, tá? Uma faculdade maravilhosa, faria tudo de novo, desse mesmo jeito se fosse preciso. Então eu entrei para a faculdade, ingressei para a faculdade em 2001 e me formei em 2005. Em 2006, gente, eu fui contratada pelo PSF de Silvânia, né, e comecei a trabalhar no Quilombo, no posto do Quilombo, que é uma zona, hoje eu acho até que é município, mas antes era uma zona rural, um distrito de Silvânia. Na verdade, eu não sei se é município ou não. Bom, enfim, fui trabalhar lá, trabalhei lá por quase um ano, foi maravilhoso, eu conheci pessoas maravilhosas, foi uma época muito boa da minha vida. E eu tinha acabado de conhecer hoje, atualmente, o meu esposo, então a gente viveu uma época muito, muito boa lá. E aí, gente, depois disso, eu saí do PSF e vim morar aqui em Goiânia, né? Eu vim estagiar na clínica do Dr. Eudécio como cirurgiã dentista e logo eu fiquei grávida. Eu não tinha casado ainda, fiquei grávida e aí o meu esposo falou, eu vou comprar um consultório para você começar a atender. Esse consultório, gente, ele era, não sei se existe mais, lá no Jardim Lajeado, perto do Cais Amendoeiras, da Vila Redenção, próximo ao Novo Mundo, bem afastado do centro da cidade, daqui de Goiânia, e eu fiquei atendendo lá durante toda a minha gestação. Tive meu bebê, meu amor da minha vida, e aí então, gente, eu levei o meu consultório, depois de um pouco tempo, 1 ano, 2 anos depois, eu levei meu consultório para Vila Nova, né, para trazer mais próximo. Então, além daquela clientela que eu fiz lá no Jardim Lajeado, começaram a surgir novos pacientes. E então eu ingressei, né, em 2009, 2008 para 2009, eu ingressei na especialização de prótese e reabilitação oral pelo Instituto Kennedy aqui em Goiânia. Foi um curso maravilhoso, muito bom. E fiquei muito feliz porque trabalhava com estética e eu sempre gostava do que era bonito, do que levava para o paciente, trazia para o paciente bem-estar através da beleza. Eu sempre fui encantada com isso. Então a prótese, as lentes de contato me chamaram muita atenção. E aí, assim, quando eu estava terminando a pós-graduação em prótese, eu me casei em 2010, porque eu ainda não era casada, eu me casei. E depois eu vou fazer um outro vídeo contando a minha história com o Dr. Orlando, que vocês também pedem. Mas aí eu me casei e aí, gente, o que aconteceu? Eu tava finalizando a minha pós e o meu esposo passou na residência e nós fomos morar em Belo Horizonte. Então, quando eu ia começar a atuar na área de especialista como prótese dentária, eu tive que mudar para Belo Horizonte. E lá eu passei 3 anos sem trabalhar. Eu só fiquei trabalhando filantropicamente, fazendo ação lá na igreja Nossa Senhora Rainha, que foi um tempo muito bom também, um tempo que eu fiquei em casa, que eu curti meu filho, que eu ajudei meu esposo a melhorar, dar um upgrade na profissão dele, né, que ele foi fazer a residência. Então foi um ano de muita dedicação, foram 3 anos de dedicação. Daí eu voltei. Gente, quando eu voltei, era 2014 quando eu voltei, tava muito difícil, aquele tempo de crise, né, com o governo não tava muito bom. Eu reabri o consultório no mesmo lugar, tá, lá na Vila Nova, no mesmo ponto, ficou fechadinho lá até eu voltar. E aí, gente, veio uma dificuldade muito grande de recomeçar. Eu tinha perdido toda a minha cartela de clientes, não tinha mais ninguém para eu atender, né? Eu resolvi avisar, mandar um cartão falando que eu tinha voltado, mas os pacientes vinham muito devagar, tá? Então eu tive muita dificuldade, os pacientes não vinham, não angariavam novos pacientes, eu precisava de ganhar dinheiro, eu precisava de trabalhar, eu precisava de evoluir profissionalmente e ter ficado 3 anos sem trabalhar, gente, foi muito difícil para mim. Então eu fiquei trabalhando, né, até 2016, até eu contei para vocês, né, que o meu ponto lá, o meu consultório, ele era em frente ao banco HSBC, e daí os clientes do HSBC queriam estacionar, e no HSBC não tinha estacionamento, e tinha estacionamento aonde?
na porta do meu consultório. E aí, gente, eles vinham usar o meu estacionamento. E aí eu falava, gente, mas esse movimento de gente aqui vindo no banco, o que eu posso fazer, né? Eu comecei a sair do consultório, gente, com o meu cartãozinho e sempre parar a pessoa, né, e falar, oi, boa tarde, tudo bem? Você está usando o meu estacionamento? Seja muito bem-vindo, pode continuar usando, mas aqui está meu cartão, se um dia você precisar de uma cirurgião dentista, eu trabalho com estética, tenho aparelhos, que eu tinha uma equipezinha formada lá também para atender para mim. Eu estou aqui à disposição, sempre que você precisar usar o meu estacionamento e estiver disponível, você pode usar, mas se precisar de cirurgião dentista, de uma equipe, nós estamos aqui também. E todo dia eu saía lá fora e fazia a mesma coisa. O meu pai também pegou vários cartõezinhos e foi na feira, que tinha uma feira na porta da minha casa, ele entregou os cartõezinhos e a gente foi tentando, né? Foi muito difícil retornar, gente, muito difícil mesmo. Então, gente, final de 2016, eu decidi que eu ia fazer um curso de Botox e preenchimento. Era um curso de 2 dias apenas, um dia de teoria e outro dia de prática, lá em Brasília, tá? Lá no Instituto Benefit, do Fábio, que eu adoro, tenho o maior carinho. E aí eu fui, gente, assim, morrendo de medo, porque eu falei, gente, dentista fazendo botox, fazendo preenchimento, o que é isso? Eu achava um absurdo, né? Porque dentista tem que mexer com dente. E aí eu fui, gente, em 2016 eu comecei a trabalhar, eu fiz o curso e vi aquilo, fiquei apaixonada, né? A gente tinha resoluções apenas do conselho que poderíamos atender apenas o botox funcional para bruxismo, no masseter e tudo, mas a gente também equilibrava o terço superior com o terço médio e inferior, dando equilíbrio ao paciente, e foi aquela briga toda que vocês lembram. Bom, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu vou voltar. Eu tenho várias pacientes, mulheres bonitas, que gostam de se arrumar, que querem ficar bonitas. Eu decidi, gente, pegar o meu celular e escrever uma mensagem. Olá, minhas queridas pacientes, eu quero contar uma novidade para vocês. Do WhatsApp, eu mesma fiz, gente. Eu quero contar uma novidade para vocês. Agora aqui na clínica eu tô fazendo botox e preenchimento. Eu quero convidar vocês para vir fazer o Botox Day. Gente, fiz o Botox Day. E aí, gente, vieram umas 7 pessoas. E eu comecei a fazer os cálculos, né, gente? Eu atendi 7 pessoas e eu cobrei tanto por cada botox. Esse negócio é bom. E aí eu comecei a chamar os outros pacientes, elas começaram a vir. Aí vinham de 3 amigas, de 4 amigas, tudo num horário só. E aí eu lembro muito bem de um dia que foi o último dente que eu fiz. Eu falei assim, eu tenho 3 pacientes agora, 3 amigas de botox, e depois eu tenho uma reconstrução de um molar que tinha feito canal, daqueles molares bem complicado, bem destruído, o paciente queria fazer era resina. Então eu atendi as 3 amigas e eu vi o dinheiro assim que aquilo tinha me gerado e a satisfação. O que mais me encantou foi a alegria dessas pacientes, sabe? De eu ter devolvido a beleza, a autoestima, saíram todas felizes e elas mandavam resultado para mim. Eu fiquei apaixonada naquilo. E depois que eu atendi essas 3 pacientes, veio o paciente que eu tinha que fazer a reconstrução do dente dele. Gente, eu fiquei 4 vezes o tempo que eu fiquei com as pacientes para fazer botox. As minhas costas doíam tanto reconstruir nesse dente e pensar que eu não ganhei 1/3 do valor que eu ganhei em um dos botox que eu tinha aplicado numa das 3 amigas. Aquilo para mim foi muito frustrante. Eu chorei tanto, gente, que minhas costas doíam tanto. E eu falei assim que aquele era o último dia que eu ia fazer dente na minha vida, porque eu queria ver as pessoas alegres, porque querendo ou não, gente, odontologia é uma profissão linda, mas ninguém fala isso, né? Só que o paciente, gente, ele não fica lá no espelho olhando, nossa, que lindo, olha que escultura, olha os mamelos. O paciente não vê isso. Então você se mata, né? Faz muitos cursos, entrega uma escultura belíssima, mas o paciente não enxerga isso. Ao passo que no rosto a paciente enxerga, tem um contato direto e a interação que você tem com o paciente de harmonização facial é muito melhor, porque a boca dele está desocupada, então você conversa o tempo inteiro com o paciente. E isso para mim foi um grande diferencial, porque eu amo conversar. E aí, gente, eu falei, bom, eu preciso sair daqui. Então uma amiga falou pra mim assim, Nádia, eu quero dividir meu consultório. E ela tinha montado um consultório lindo, um consultório dos sonhos, do jeito que eu sempre sonhava. Ela falou, eu quero dividir meu consultório, vem pra cá. Ela falou, vem pra cá.
E aí eu fechei. Gente, eu nem olhei para trás. Fechei meu consultório, vendi meu consultório inteiro. Até pro Dr. Bruno, quero agradecer o Dr. Bruno, foi uma venda maravilhosa. Ele comprou todo o meu consultório, todo o equipamento, autoclave, tudo. E aí, gente, eu fui atender nessa outra clínica, dividindo o consultório. Foi um período de muito aprendizado, muito bom também. Só que surgiram muitas dificuldades, gente. Eu comecei a fazer a especialização em harmonização facial. Então, durante uma vez por mês, eu ia para Brasília fazer o curso. Só que ainda, gente, a legislação ainda não reconhecia essa pós-graduação. Então, era um tiro no escuro. E aí, gente, infelizmente, alguns profissionais de outra área, que eu não vou citar aqui, começaram a fazer muita pressão em cima da gente. Foi um período assim... Nossa, haja estômago, muito difícil. E aí, no terceiro período da minha especialização, lá em Brasília, da minha residência, meu pai me levava toda vez e me buscava. Me levava e me buscava, ficava lá 4 dias. Eu falei pra ele, papai, eu vou desistir. Eu não vou fazer harmonização facial, eu não quero, não está legalizado ainda. Esses profissionais ficam em cima da gente com essa reserva de mercado, eu tô sofrendo, então eu vou parar. Imediatamente meu pai falou, não, você não vai parar, o CFO vai legislar a favor de vocês, eles vão reconhecer, tenha paciência, mantém firme. E aquilo me deu uma vontade assim de continuar mesmo com as dificuldades. E eu continuei, gente, terminei, as pacientes começaram a vir. Muitas pacientes, protocolos complexos, porque na residência, minha residência foi fantástica, gente, lá na Benefit. A gente aprendeu com uma profundidade muito grande a reabilitação da face do paciente, sabe? O equilíbrio dos terços, como tratar a pele. E isso foi de muita valia, que eu comecei a empregar esse trabalho aqui em Goiânia e ninguém fazia ainda. Né? O cirurgião dentista nenhum tinha esse trabalho aqui ainda. Então alguns colegas ficavam até ressabiados, nossa, mas o que é isso que ela está fazendo? Nem a legislação nem permite ainda. Né? Mas a gente trabalhava sempre com as resoluções, sempre dentro daquelas resoluções, as últimas que tinham saído, a gente se embasava nisso. E eu fui convidada depois que terminei a especialização, eu fui convidada para ser monitora, então todo aquele conteúdo com a mesma equipe, eu fiquei mais 1 ano vendo de novo e aplicando nessas pacientes, vendo a aplicabilidade de novo, tudo de novo. Para mim foi uma sedimentação de tudo aquilo que eu tinha aprendido na residência e foi maravilhoso. E agora, em 2020, a gente triunfou, porque o Conselho Federal de Odontologia, ele legislou a nosso favor, então a gente foi reconhecido, a harmonização facial foi oficialmente reconhecida como especialidade odontológica. Então por isso que eu falo que essa profissão é a melhor profissão que tem no mundo, porque você faz odontologia, você já pode escolher se você vai ser ortodontista, periodontista ou harmonizador facial. Isso é fantástico. Então, gente, assim, foram períodos difíceis demais, foi muita reserva de mercado em cima, eu pensava em desistir, mas ao passo que eu estava entregando o resultado, os pacientes não acreditavam, nossa, mas eu ia nesse outro profissional, ele nunca me falou isso, eu falei, pois é, e fui entregando. Cada paciente que eu ia atendendo, eu ia entregava uma sementinha para ela sempre escolher bons tratamentos e também não ser enganada, né, por outros profissionais. E eu tenho certeza que cada paciente que passou por mim tem essa sementinha guardado dentro delas, tem um pouquinho de mim dentro delas e dentro de mim também tem um pouquinho de cada uma. E hoje, em 2020, eu posso dizer que é o ano do triunfo, é um ano maravilhoso porque a gente está com tudo legalizado, não temos que temer mais nada, né? A reserva de mercado não existe mais, cada um faz a sua parte, trabalha da sua maneira. E essa é a minha história na Hoff, que está só começando. Eu tenho certeza que tem muitos degraus ainda por vir e eu quero sempre ter vocês por perto, né, nessa evolução. Eu quero crescer e quero que vocês também cresçam junto comigo, tanto pacientes como profissionais. Essa é a minha história na Hoff, gente.